Olá, seja muito bem-vindo a mais este vídeo. Eu sou o professor Adolfo Clay e hoje respondendo aqui ao Senhor Santos, costuma ler o livro até o final, costuma ler até o final livros que não está gostando ou em algumas situações abandona. Parabéns pelo trabalho. Bicho, é, para mim é estranho essa pergunta porque geralmente assim, quando eu começo um livro, eu, eu tenho um mau hábito de, quando eu começo uma coisa, eu só paro quando eu termino. Então, pode ser que eu leve um mês, 2 meses, 3 meses, eu começo e termino. Gostando ou não, gostando ou não. Esse é um hábito que eu acho que a gente tem que adquirir. E por que a gente tem que adquirir? Eu conheço pessoas que começaram a fazer faculdade e pararam. Tipo, o cara iniciou faculdade de história, mensalidade de 200 conto por mês. 200? Na época era 200 e pouquinho. E o cara em 3 meses já tinha desistido da faculdade, né. Então, tipo, né, a pessoa fala: "Ah, eu fiz 2 anos de nutrição. Ah, eu estudei 6 meses de engenharia". Você não terminar uma faculdade por questões financeiras, eu entendo. Mas se você tiver, tipo, imagine, você tem todo todo toda a estrutura para começar e terminar a faculdade, e você não termina. Eu tenho um amigo, que ele tem um filho, e o filho dele já começou 4 faculdades e parou as 4: medicina, advocacia. Aí agora a última vez que eu estava em administração e tinha mais uma outra faculdade lá. O moleque tinha estrutura para fazer medicina e parou. Começou a fazer advocacia e parou. Aí foi fazer não sei o que e parou. E aí a última vez que eu vi ele estava em administração. Entende? Entende o seguinte? Quanto tempo ele gastou da vida dele e quanto dinheiro foi gasto nisso? Então, se tem uma coisa que a gente tem que fazer na vida, é iniciar algo e terminar. E como é que a gente aplica isso na leitura? Você pegou um livro, mesmo você não gostando, você vai terminar de ler o livro. Por quê? Se você escolheu esse livro, com certeza a informação dele é relevante para você. Então, sim, tem livros que eu não gostei de ler, inclusive a História de Roma e seu Império, os grandes nomes das civilizações. Não foi um livro que eu não gostei de ler, 900 páginas pelo menos, ou 1000. Né? Cada página, cada livro uns 300 e pouquinho páginas. Eu li o livro inteiro, eu li a coleção inteira. Gostei de ler? Não, mas por que que eu li? Porque por mais que eu não gostei da maneira como a informação foi passada, não foi nem questão de discordar da informação, mas o jeito do livro foi uma leitura maçante. Mas eu li sem problema nenhum, entende? Então, a questão é, quando você escolhe um livro, por algum motivo ou não, você pega uma indicação de alguém para um livro, por mais que você não goste, a melhor coisa que você pode fazer é ler o livro até o final. Simplesmente assim. Simplesmente isso, sem choro, sem vela, sem reclamações, se refinando. Por quê? Se você começa uma coisa e para no meio do caminho, isso não é um bom sinal. Não é um bom sinal. Até hoje eu me lembro de um livro que eu comecei a ler, um livro que eu comecei a ler e eu não continuei ele. Nas primeiras 20 ou 30 páginas eu parei porque eu falei assim, nesse momento da minha vida eu tenho outra prioridade. O nome do livro é Bíblia Grega, do Emmanuel Altuve. Literalmente porque o livro ele é muito denso. Exigia muito, ele trazia muito detalhe de informação de grego, de hebraico, relacionado à Septuaginta, que o livro é sobre a Septuaginta, sobre a Bíblia grega, né, o Antigo Testamento, o Manuel talvez especialista em Antigo Testamento. Então, só que eu não continuei a leitura, eu parei para fazer outra leitura. Mas por quê? Não é porque eu não gostei da leitura, porque eu falei, a leitura é maçante e eu tenho outras prioridades na minha vida, nesse momento. Então, deixei o livro de lado e fui para outras leituras, inclusive leituras de Império Romano, entende? E assim, então eu costumo ler um livro do início ao fim, importando ou não se eu estou gostando dele. Para eu tomar a decisão de que esse livro eu não vou ler ou eu vou parar a leitura desse livro para iniciar outra, é por questões de necessidade acadêmica ou necessidade de trabalho atualmente. Então, por exemplo, eu estou lendo o Guarani. A diretora da minha escola pediu para eu ler um outro livro. Falou assim, ó, você precisa melhorar isso na sua aula. Então você vai ler este livro. Você precisa ler esse livro o mais rápido possível. Então o que eu vou fazer? Por questões não da minha vontade, mas por questões de refinamento profissional, eu preciso fazer uma outra leitura. Entende? Então,
Não há muito o que a gente discutir nisso, entende? Mas eu sigo exatamente essa filosofia de que comece uma coisa, termine. É a leitura de um livro, é uma faculdade, é você entrar num trabalho, né? Começa, termina, não desiste. Se a gente desistir em tudo que a gente for fazer, meu amigo, vai dar ruim. Vai dar ruim. Você nunca vai ter nada e você nunca vai ser respeitado pela família, né? Porque muita galerinha vem reclamar, porque ninguém me respeita, porque não sei o quê. A pergunta é, o que você faz para que as pessoas te respeitem? Vou te dar um exemplo. Quando eu comecei a estudar grego sozinho, minha esposa olhava e não botava fé. Outras pessoas também olhavam e não botavam fé, amigos próximos. Depois de muitos anos, é que foram entender. É que foram entender por que eu estudava grego, né? Hoje, esse ano eu comecei a fazer a faculdade de jornalismo. Cheguei para minha esposa e falei, ó, no início do ano eu falei, eu acho que eu vou fazer educação física. Por fim, acabou não dando certo, acabei não gostando da abordagem, porque afinal teria que estudar muita coisa, 4 anos, né, 3 ou 4 anos. Eu não tô afim de começar um estudo do zero de novo, né? E aí por fim, também a faculdade de a faculdade de educação física seria mais para também ajudar um amigo a engajar, né? Enquanto ele se engaja, eu também me engajo. Mas quer saber uma coisa, cara? Eu não quero ficar trabalhando só com aula. E aí o que eu fiz? Deixa quieto. Um tempo depois, essa amiga que eu tinha conversado sobre a questão da faculdade de educação física, ela mandou uma promoção das faculdades lá, e nelas estava jornalismo. Eu perguntei, quanto que tá essa faculdade aqui? Ah, tá R$ 150. Eu falei, a última vez que eu tinha visto tava 300 e lá vai pancada. 150 eu consigo pagar com meu salário de pedreiro. Comecei a fazer uma faculdade. Comentei com a minha esposa e tal. Ela falou, não, pode começar a fazer. Se eu tivesse parado as outras 3 faculdades que eu fiz antes, ela ia falar pra mim assim, ela ia acreditar que eu ia começar a fazer a faculdade de jornalismo e ia terminar? Hã? Não, parceiro. Eu fiz 3 faculdades. Nesse exato momento estou fazendo a 4ª. E tudo que eu começo a fazer, eu termino. Eu me sinto jornalista, eu me sinto especialista em jornalista, eu nasci para ser jornalista? Não. Eu tenho pretensão de trabalhar com jornalismo? Não. Então por que eu estou fazendo jornalismo? Ué, nada melhor do que a gente lidar como passar informação, né? Nada, eu estou fazendo exatamente só por causa disso. Só para me refinar aqui dentro do YouTube, e isso sem querer também está me ajudando até nas minhas aulas, né? Tá me ajudando até nas minhas aulas. Então, o que isso entra. Aí alguém pode olhar e falar assim, pô, tá, mas o que a sua história tem a ver com o tema do vídeo? Bom, você tá no meu canal, você tá na minha casa, seja muito bem-vindo, então você vai ver eu contar a história da minha vida. Na sala de aula, não, né? Ou num sermão, alguma coisa, você não vai me ver falando da minha vida. Você vai me ver falando da minha vida aqui, no YouTube, me seguindo e tal. Mas o que isso tem a ver com começar a ler um livro e parar? Exatamente isso. Comece e termine. Mas o livro tá chato. Termina. Porque a gente não come só aquilo que a gente quer. A gente não bebe só aquilo que a gente quer. A gente não trabalha só com aquilo que a gente quer. Nós precisamos fazer até o que nós não queremos. Então leitura é a mesma coisa. E talvez nesse exato momento da sua vida você não goste da leitura. Talvez daqui 5 anos, quando você refazer a leitura, talvez você goste. Por quê? Porque é assim, a gente muda, né? A gente muda, a gente cresce, a gente evolui, né? A pessoa faz a mudança de vida. Existe isso. Então, comece algo, mas tenha o hábito de terminar. E isso é muito, muito importante, porque livro é uma coisa que acontece sempre. Então, se todo livro você começar a ler e parar, 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 o que você vai fazer na profissão? Eu vou desistir dessa profissão. Pô, mano, né? Começou a faculdade, aí não é o que eu queria. Pô, se você não é o que você queria, por que você está desistindo com 2 anos de faculdade? Falta mais 2, termina. Pelo menos você carrega o diploma. Pelo menos carrega o diploma. Simples assim. E querendo ou não, você com o diploma, pode ser que aconteça de um dia você ter que trabalhar nessa área que você não gosta para pagar suas contas. A mesma coisa é o livro. Talvez tem momentos na minha vida que eu vou ter que ler livros que eu não gosto. Você acha que eu tenho cara de quem lê Diário de um Banana? Não. Olha pra minha cara. Diz pra mim. Se eu tenho cara de quem teria a pachorra e a coragem de indicar Diário de um Banana
Para qualquer pessoa? Não. Mas esse é um dos materiais didáticos usados em escola. Eu falo para os alunos, cara, se dependesse de mim, vocês estavam lendo Eduardo Gilbert, The Decline and Fall of Roman Empire. Vocês estariam lendo SPQR. Entendeu? Vocês estariam lendo isso. Se dependesse de mim como professor de redação e leitura. Mas não. É isso que vocês têm que estudar. Então nós vamos estudar o que é obrigado a estudar. Sem choro nem vela. Sem reclamações. Entende? Então, tem livro que eu vou ter que ler. Diário de um Banana. Para poder auxiliar meus alunos. Porque é material exigido. Se dependesse da minha vontade. Se eu tivesse estrutura. Se eu tivesse estrutura para ter cada aluno um Eduardo Gibbons. Um Lusíadas de Camões. Né? Eles estariam lendo Lusíadas. Sem choro nem vela. Ah, mas eles não entendem nada. Mas pelo menos eles iam sair mais inteligentes. Simples assim. Né? Então, desde já, agradeço muito você que acompanha esse vídeo. Espero que o conselho tenha sido bom. E se gostou do conteúdo, se torne membro do canal. Tem um grupo específico de membros. Qualquer dúvida também é só perguntar. E é isso. Desde já agradeço. Até o próximo vídeo.